Continuando a nossa matéria História de Israel, hoje vamos para as duas lições, número 3 e 4, né? 3 e 4. Na quinta que nós começamos aqui essa matéria, nós vimos as duas primeiras lições, e como nós vimos em termos de números redondos, de Adão, do pecado de Adão, da sua expulsão do Éden, até Abraão, 2000 anos. De Abraão até o nascimento de Jesus, 2000 anos. E a era cristã, vamos supor, do nascimento de Jesus até os nossos dias, 2023. Então, dividindo aí em termos de números redondos. Vimos que, antes do dilúvio, nos 2000 anos que vai de Adão até Abraão, Deus não tinha uma nação exclusiva. Ele tratava todos os povos sem ter um povo especial. Esses 2000 anos. Com a chamada de Abraão, Deus vai formar a nação de Israel. E o povo de Israel é o povo de Deus durante esses 2000 anos que vai de Abraão até Jesus. E com a formação da igreja, que vai do nascimento, do Pentecoste, né? Aí, do Pentecoste até hoje, aí a igreja é o povo de Deus aqui na terra. Ok? Comentamos, estou colocando algumas coisas que nós vimos na matéria passada, só para embalar e começar hoje as duas lições 3 e 4. Vimos também que Deus tinha um plano para salvar o homem. Tinha um plano. Quando o homem pecou, ele começa a revelar esse plano. 3 e 15 de Gênesis, ele vai dizer que um da semente da mulher viria para vencer o inimigo. E esse é o próprio Jesus. Mas também nós vimos que Deus, esse semente da mulher, nasceria de uma nação. Mas ele não revelou nada nesse sentido. Mas ele começa a revelar o seu plano e que ele não nasceria de qualquer nação sem que o povo tivesse sem nenhum parâmetro de onde viria. Não, Deus começa após o pecado. Aquelas duas linhagens que vêm antes do dilúvio, antes de Noé, com a formação da linhagem cainita, que nós entendemos terminou com o dilúvio, e na linhagem de Sete. E com essa linhagem de Sete que nós vimos a pré-história de Israel, ok? Que começa lá, Adão, Deus, Adão, Sete, e aí vem até Noé, Noé, Sem, e aí ela vem até Abraão. E aí então vai ser formado a nação de Israel. Então, veja o trabalhar de Deus na sua perfeição, tudo de forma assim, bastante clara, né? Não levando nada que venha o homem ficar em dúvida. Tudo claro para que Deus revela. E nessa sequência que nós vimos, começando do capítulo 5 de Gênesis, lá começa a linhagem de Sete, e o versículo, o capítulo 5 e o 32, quem pode ler? Vamos encaixar para ver que começa em Sete e vai até Abraão essa linhagem. Gênesis 5 e 32.
Ninguém achou? Deixa eu ler para E era vocês. Noé a idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Ok. Aqui, depois do capítulo 6, vai abrir para mostrar o dilúvio, os acontecimentos do dilúvio. Mas aqui, Noé gerou um filho primogênito chamado Sem. Depois ele fala dos outros dois, Cã e Jafé, mas ele fala do primogênito Sem. Agora, 9 e 29. Gênesis 9 e 29. 9:29, eu achei, está escrito assim: foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Então, se eu pegar aqui 5:32, eu estou entendendo que ele gerou 3 filhos, o primogênito é o Sem, e depois ele viveu 950 anos e morreu. Nessa sequência, vamos supor, eu estou colocando a sequência de 7, capítulo agora 11, e o versículo 10. Vou ler para vocês. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E aí esse capítulo 11 vai seguir esta sequência, e foi o que eu comentei com vocês, que ele começa lá no capítulo 5 de Gênesis e para ali no capítulo 6, ele dá uma parada e segue aqui. Agora com o filho mais velho do Noé, o Sem. E ele vai seguir até o versículo 26. Veja que do versículo 10, dessa sequência, ele tem praticamente a mesma sequência de Gênesis 5. Quando chega no 26, ele começa a modificar novamente os enunciados que chegam até aqui. Por isso ele diz assim: e viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, e a Naor e a Harã. Normalmente ele só falava do primogênito, mas aqui ele fala do primogênito Abrão. Eu sempre coloco que eu não uso o nome Abrão, que vai até o capítulo 17 de Gênesis, depois é Abraão. Então não fica Abrão, Sara, Sarai, eu fico Sara, Abraão, ok? Que é o mesmo personagem, é mais fácil. Então, aqui é gerado o primogênito do Tera. E aqui vai ser formado a nação de Israel, através de Abraão, Isaque e Jacó. Formando a nação de Israel, termina aquela sequência que começa lá em Adão 7, Jacó com 12 filhos. A nação que o Redentor viria está formada. O povo de Deus aqui na terra agora é Israel. Ok? Essa é a pré-história que a gente viu na matéria passada. Só retomando onde nós paramos. Ok? Dúvidas? Até aqui eu acho que hoje nós vamos seguir esta sequência. E ela depois vai começar a modificar-se. Eu li o versículo 26, o versículo 27 diz assim: estas são as gerações de Tera. Terá gerou Abrão, a Naor e a Harã, e a Harã gerou a Ló. Então, o pai do Ló era um irmão do Abraão, chamado Harã. Versículo 28 diz: e morreu Harã, estando seu pai ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então, o Terá teve 3 filhos, o mais velho, o Abraão, o Naor e o Harã. Só que o Harã teve um filho e depois ele morreu. Ficou os 2 filhos de Tera, Abraão, o mais velho, e o Naor, o do meio. Esses filhos
29. E tomaram Abraão a Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, o nome da mulher de Naor, Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Versículo 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera, Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram todos os dias de Terá, dos 205 anos, e morreu em Harã. Bom, o Harã aqui, o Harã, filho do Tera, irmão do Abraão, tem o mesmo nome desse lugar que depois eles pararam na caminhada para... É uma coincidência, né? Um era o filho do Tera, irmão de Abraão. E o lugar onde eles ficaram um tempo, e que morreu o pai do Abraão, o Terá, também chamava aquele lugar Harã, ok? Coincidência, mas era um nome de uma pessoa e o nome de um local, de uma cidade, de um lugar que está localizado, se fosse nesse lugar hoje, ali na Síria. Ali na Síria. Bom, vamos comentar com os irmãos que, primeiro ponto, a chamada de Abraão. Eu acho que todos vocês já ouviram bastante sobre esta matéria chamada de Abraão. Todos vocês já ouviram, e eu diria praticamente todos, não sei, mas eu acho que quase todos, que Abraão e sua esposa nasceu em Ur. Está bastante claro, né? Que Abraão e sua esposa nasceu em Ur. E essa cidade de Ur era ali na Caldeia, que depois veio a ser a Mesopotâmia, e aonde ficava próximo lá, não muito distante da onde foi o Éden, ali hoje o Iraque. Hoje é o Iraque essa área. Ali foi onde a maioria se vivia ali antes do dilúvio. Depois, o dilúvio acabou com todo, ficando só as 8 pessoas, e quando a arca sai, o Noé da arca com seus filhos, eles estavam distantes desse lugar, mas eles vão tateando e chegam nessa localidade novamente. E começa novamente a desenvolver as cidades, a humanidade, naquele mesmo lugar. Ok? E foi ali também que foi erguido a Babel, Torre de Babel. E aí veio a dispersão, 100 anos depois do dilúvio, e aí então aí eles vão dispersar. Houve a mudança de língua e eles começam a sair, e agora eles vão começar a sair daquela área. Por isso, nós vemos que 300 anos depois da destruição da torre e a confusão das línguas, 300 anos depois, com a chamada de Abraão, quando ele vai lá para Canaã, já tem os cananeus está lá na terra. E quando ele vai para o Egito, já tem o faraó. Ok? 300 anos, praticamente, depois da confusão das línguas lá na Torre de Babel. Então, a chamada de Abraão, ele era desse lugar. Uma cidade importante da época, porque tudo começa ali. Tudo ali na área onde eles começam a povoar, a crescer a quantidade dos homens. E nesse lugar morava então o Tera, ali é que veio os descendentes de Sem, os semitas, e ali Abraão nasceu e a sua esposa. Nós sabemos que, e também vocês já ouviram, que a família do Abraão, como o Josué cita, já era idólatra nesse tempo. A idolatria já estava envolvendo praticamente todos os moradores da terra.
Não dissemos que o Abraão, a Bíblia não diz que era, mas a família sim, né? Então, a chamada de Abraão também, vocês já ouviram dizer, foi em Ur, ok? A chamada do Abraão para ir àquela terra que Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, foi em Ur. E ele sai de Ur. Também vocês já ouviram que Abraão levou o seu sobrinho e seu pai, não é assim? Que o Abraão recebeu a chamada em Ur e levou o seu sobrinho Ló e o seu pai. E o seu pai foi até Harã e lá ele morreu. Em Harã ele morre. Em Ur, ou de Ur até Canaã, é que eu não sei se é que está gravando aqui, eu não vou fazer no quadro ali que não aparece. Mas Ur era essa cidade dessa região, hoje, ali no Iraque. Se alguém falar, bom, como que eu chego em Canaã, que é Israel hoje, ok? Você tem que cruzar ali, praticamente, o Iraque, o Irã, a área da Síria e chegar em Israel. Você pode fazer esse trajeto hoje. Veja que você tem que cruzar todo esse... Na época era praticamente só deserto. Mas hoje você tem que sair do Iraque, cruzar ali Irã, na Síria e chega em Israel. É o trajeto que ele fez. Esse trajeto, hoje, você talvez tenha mais facilidade de estradas, de alguma forma, não nem sendo necessário aéreo, mas ele, na época, era 1.500 quilômetros a ser percorrido. E, saindo de Ur, eles percorrem 800 quilômetros, é onde eles chegam em Harã. Em Harã, onde morre o Tera, pai de Abraão. Eles chegam em Harã, na Síria, mas ainda tinha 700 quilômetros para chegar em Canaã, que hoje é a terra de Israel. E ali eles param, ok? Então, estou colocando a chamada de Abraão, mas ele é chamado em Ur. Só que o capítulo 12 começa assim. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, esta é o que vocês já ouviram, é o que nós entendemos, a chamada de Abraão lá em Ur. Ok? Seguindo, até o versículo 5, o versículo 2 diz, te fartiei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, como se diz, você vai ser aquele do Gênesis 3:15 vem da sua casa, da sua família. Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Harã. Mas da onde ele foi chamado e da onde ele partiu? De Ur. Ur. Versículo 5. Tomou Abraão e Sarai, sua mulher, seu filho e seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram até Canaã. Vieram até Canaã. Então vamos pensar assim. Então Abraão é chamado em Ur, e ele leva seu pai, seu sobrinho, sua esposa, aí sim, a esposa é chamada, né? Não pode chamar o esposo e a esposa ficar fora. A chamada de Abraão inclui a sua esposa. O pai e o sobrinho, não. Mas a esposa, sim. Então, ele sai, anda 800 quilômetros e para em Harã. Em Harã,
eles devem ter ficado um certo tempo. Não está citado na Bíblia. Mas diz o versículo que lemos assim: e assim, e tomou Abraão a Sara, sua mulher, seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido em Harã. Então ele ganhou alguma coisa ali, adquiriu bens ali, saiu com criados, E as almas aqui no sentido pessoas, que eram agora seus criados, né? Que acresceram em Harã. Então ele ficou um tempo em Harã. Quanto? Não está citado. Mas, por exemplo, se a sua chamada foi em Ur, e aqui está dizendo que ele saiu de Harã com 75 anos. Mas onde está escrito que ele levou o seu pai? E vocês já ouviram esses ensinos. Voltamos para o capítulo 11, versículo 31. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram a Harã e habitaram ali. Então essa é a chamada de Abraão, mas está escrito que quem saiu foi o Tera. Por quê? O Tera era o pai, era o mais velho, não pode colocar, biblicamente, não se colocaria o filho saindo levando o pai, mas o pai levando o filho. Mas a chamada era do filho. Ok? É aí que vocês já ouviram falar que Abraão levou o seu pai. Mas, biblicamente, é o pai que levou o filho, mas a chamada era do filho. Ok? Deu para... É importante esse detalhe. Okay? Aí você fica falando, bom, mas Abraão levou o pai, levou o seu sobrinho. Mas a Bíblia não cita isso direto, mas aqui é onde a gente pode entender que está dizendo o pai. Tanto que o pai não chegou em Canaã. Chegou quem Deus chamou, o Abraão. O pai não chegou, o pai morreu em Harã. Só que de Harã ele sai, agora só o casal, Abraão e sua esposa, o Ló e os seus criados que ali ele adquiriu. Mas se ele saiu com 75 anos de Harã, quantos anos ele tinha quando ele saiu de Ur? 75? Não, porque lá ele ficou um tempo. Quanto? Não sabemos. Mas ele tinha um pouco menos. Ok? Mas ficamos que os 75 parte de Harã. Alguns comentaristas colocam 65 nessa faixa, mas ficamos com os 75 de Ur. De Harã. Ok? Então, é importante ter uma noção básica, correta, quando um pregador, quando um ensinador falar, não, mas o Abraão falhou, ele levou seu pai, não era para levar, porque o versículo que também está dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, não está no capítulo 11, está no capítulo 12. Eles não estão numa sequência de ordem. Ok? Naor ficou. Tudo indica que ele ficou, né? Provavelmente eles tinham seus tios, a parentela deles estavam lá. Foi o pai e o sobrinho. Até Harã. O Ló continuou. Ok, irmãos? Então, seguindo. A esposa de Abraão era estéril. Era estéril. Uma mulher estéril. Deus tinha um plano de formar uma nação, porque quando ele chama Abraão, ele diz, eu vou te fazer uma grande nação. E dessa nação viria o Redentor, e que veio. Mas perceba que Deus é perfeito, faz as coisas perfeitas, mas mostra que é Ele que faz, e que o homem não consegue fazer o que Ele faz. Porque se fosse eu, acho que qualquer um de nós, vou formar uma nação. O que você faria? Chamava um jovem
com uns 20 e poucos anos, uma moça jovem, isso Abraão foi lá, né, fértil, e começava a nação. Não seria fácil assim? Mas Deus tem os seus caminhos para mostrar que Israel, a nação de Israel, que ele formou, ele não já havia os povos ali. Na chamada de Abraão já havia povos, nações ali. Mas ele não escolheu uma nação, ele falou, eu vou formar uma como eu quero. E ele começou chamando uma pessoa, não muito jovem já, e com uma mulher estéril. Para mostrar que Israel é fruto de um milagre, daquilo que normalmente, naturalmente, não aconteceria, não se formaria a nação. E ele promete ao Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E para ele ser pai de uma nação, ele teria que ter um filho, no mínimo um. Senão, não ia ser pai dessa nação. E a sua esposa era estéril. E ainda, mais para frente nós passaremos ali, depois, a esposa do seu filho Isaque também era estéril. Não foi só a Sara. A Rebeca também era estéril. Para mostrar que Israel é um milagre, é o trabalhar de Deus. Não formou de qualquer forma. Foi um milagre que Deus quis mostrar. Eu vou formar, mas eu vou formar da minha forma, como eu quero, da minha maneira. Agora, eu entendo, irmãos, pode ser que eu esteja errado. Abraão nasceu em Ur, a Sara também. E os dois se casam, dois jovens. A Bíblia não cita o tempo que eles se casaram, também não importa, mas se casaram. Poderia ela ser estéril naturalmente? Sem problema. Não quer dizer que naquele tempo não poderia ter uma mulher estéril, como tem até hoje. Mas, hoje, para esse problema, a ciência tem praticamente várias alternativas de soluções. Na época, não. E como que eles chegaram a essa conclusão? Porque o versículo que lemos aqui do capítulo 11, versículo 31, deixa eu ver se é o 31, é o 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Como que eles chegaram a essa conclusão? Provavelmente se casam. Naquele tempo, todos os que se casavam teriam já o pensamento, eu vou ter vários filhos, mas não nasce nenhum filho do casal. E depois de um certo tempo, chegaram a essa conclusão. Sarai era estéril. E o que fazer? Nada, não tinha o que fazer. Conviver com o problema. Não tinha o que fazer. Mas agora o que eu tinha comentado com os irmãos, lembra do caso lá de João capítulo 9? Aquele moço que nasceu cego. Nasceu cego. Os pais não sabiam por que ele tinha. Nasceu cego. Era natural? Também era. Pode acontecer? Pode. Mas um dia ele já é um moço, já praticamente adulto, e ele passa e Jesus está ali, e os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou, ele ou os pais? E Jesus diz, olha, nem foi ele e nem os pais. Ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse, como se diz, a cura dele é a glória de Deus se manifestando. Então ele nasceu cego para aquele ato. Eu entendo que a Sara era estéril, mas para o projeto de Deus, a chamada de Deus, o milagre de Deus, a construção da nação ser através de uma mulher nesse sentido. Não de uma mulher que gerasse vários filhos, que fosse bastante fértil. Para mostrar que é Deus que faz e o milagre é dele. Tanto ele quanto da sua nora, a Rebeca. Ok? É o meu pensamento, é a minha posição.
Poderia ser estéril? Poderia, mas eu penso que nasceu e era estéril porque é a vontade de Deus. Foi na direção de Deus. Não, você não vai ter filhos, você vai ser estéril, mas eu tenho um projeto. E ela era estéril. Ok? Quando Deus chamou Abraão, a Bíblia não cita qual que era a sua condição financeira, mas ele morava numa cidade da mais importante da época, ali na região mais povoada, e Deus prometeu a ele sair da sua terra e ir para uma terra que ele ia mostrar a terra. Não era assim? Vou te mostrar uma terra. E Abraão saiu. Abraão tinha, vamos pensar assim, tinha conhecimento de Deus. A Bíblia não cita nada do seu... Mas ele, veja que ele teve convívio com o Sem durante 150 anos. Então, aquelas histórias do antedilúvio, que era em torno de 400 e poucos anos, ele tinha conhecimento do que aconteceu. Então, quando Deus fala com ele, ele entende quem é que está falando com ele, na minha visão. E ele sai. Ele vai para uma terra que ele nunca tinha ido. Deus falou, eu vou te mostrar uma terra. E ele sai nessa esperança. Segunda esperança, Deus prometeu fazer dele uma grande nação. E se ele sabia que a sua esposa era estéril, e Deus está dizendo, eu vou te fazer uma grande nação, Deus vai fazer um milagre e ela vai ter, no mínimo, um filho. Ok? Não tinha como fazer uma grande nação, ou uma nação, se não tivesse filho. Então, ele também acreditou. O problema da esterilidade da minha esposa vai ser resolvido. Ela vai gerar um filho. Ou mais, né? E Deus não falou nada a não ser isso. E ele sai, depois que para em Harã, depois que sai em Harã, que seu pai morre lá, eles vão para a terra. E aí eles chegam na terra. E o versículo 6 diz assim: e vieram à terra de Canaã, é o final do versículo 5, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de More, e estavam então os cananeus na terra. Uma surpresa. Quando Deus disse, eu vou te mostrar uma terra, Deus não falou que a terra já estava habitada. Eu posso pensar, não está escrito, eu posso pensar, que Abraão vai caminhando com a caravana, com sua esposa, com seu sobrinho, nós vamos para uma terra. Mas ele, pensando que chegaria lá, a terra estava vazia, ele ia habitar, formar a sua família ali e a nação estava... Isso eu posso pensar que Abraão tinha essa visão. Só que quando ele chega, a terra estava lá, tudo bem, não era uma terra ruim, a terra estava lá. Só que os cananeus já estavam ali também. A terra estava habitada. A terra é essa que Israel luta até hoje. Os cananeus estavam lá. Deus permitiu que eles chegassem lá e tomassem posse. Mas Deus já tinha no seu plano. Essa terra aqui é para formar a nação que eu vou desenvolver, vou chamar uma pessoa, ele vai vir para... O plano de Deus estava tudo certinho, a terra deles é essa. E Israel foi formado, a terra era aquela. Os cananeus não foram expulsos nesse tempo. Depois nós vamos ver a sequência. A nação de Israel foi formada fora dessa terra. Quando eles voltam, agora ela está mais povoada ainda.
E eles têm que vencer os seus inimigos ali para apossar-se da terra. Mas os seus inimigos sempre esteve à volta de Israel. Até hoje, até hoje. Israel, seus inimigos, sempre esteve à volta deles até hoje. A gente sempre coloca do seguinte: os inimigos de Israel, a promessa de Deus para Israel é a terra. Que o testemunho de Jeová gosta de dizer, né? O justo herdará a terra, mas está falando para o israelita. E eles entendem, bom, eu sou testemunho de Jeová, sou justo, vou herdar a terra. Mas a promessa para Israel é a terra, é um reino terrestre. Para a igreja, Jerusalém celeste, é os céus. Os inimigos de Israel são os que estão à sua volta. Os nossos inimigos também estão às nossas voltas, só que eles são espirituais. Entenda que Israel está cercado de inimigos, sempre esteve, e só não vai estar no milênio, porque aí vai ser o grande tempo, o governo do Messias. Mas até lá eles vão estar cercados de inimigos. Seu inimigo é o próprio homem. Nós estamos cercados de inimigos. Nossos inimigos são espirituais, não é o homem. Ok? Então, a terra estava ocupada. Quando Abraão chega lá, há uma fome e ele vai para o Egito. Ele vai para o Egito. E no Egito, ele tem que dizer para o faraó, ele manda a sua esposa dizer para o faraó que ela era sua irmã. Por quê? Normalmente era uma mulher bonita, o faraó ia se interessar, como aconteceu, ia, logicamente, matava o marido e ficava com a mulher. Era o que ocorria naquele tempo. Então ele diz, fala que você não é, eu não sou o seu esposo, sou sua irmã. Mas o faraó entendeu a situação e não se apossou, no sentido de ela foi levada, mas ele não usou ela para nada, ela não teve nenhuma relação com ela. E ela era irmã dele. Veja que no capítulo 20, versículo 12, é isso que ele justifica, só que essa justificativa foi o que aconteceu quando ele vai para uma outra área, encontra um outro rei, Abimeleque, e ele manda ela falar a mesma coisa. Segunda repetição, 20, versículo 12. Está escrito assim. E, na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Ok? Então, ela era filha do Tera, mas com outra mulher, que veio a ser a esposa dele. Ok? Mas, na minha visão, não justifica. Ela era esposa, num primeiro plano, era esposa. Na minha visão. Ele usou para não correr o risco de ser morto. Apenas isso. Bom, ele volta do Egito, no capítulo... Ele vai para o Egito e lá ele depois volta do Egito, capítulo 13. Vou ler para vocês, versículo 1 e 2. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, e ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. Ló também foi. Com ele Ló. Versículo 2. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Agora ele sai mais rico ainda. Ele foi bem financeiramente em Harã. Foi bem quando ele sai do Egito também. É que o irmão comentou até na matéria que vocês leram aqui no livro, né? Que as promessas para Abraão não era ser uma pessoa rica, era formar uma nação. Ele ficou bem situado lá em Harã, mas não era o lugar que Deus queria que ele ficasse. Ah, mas eu fiquei rico, então aqui Deus me abençoou, eu não preciso sair daqui. Não, não era isso.
O Deus queria ele lá em Canaã. E ele foi para Canaã. Vai para o Egito, volta, se torna um homem bem posicionado financeiramente. Nesse sentido de riqueza, veja, o Abraão se tornou um homem rico. Tanto que ele vai crescendo na sua riqueza. No capítulo 14, quando ele livra, nós vamos passar por esse capítulo, quando ele livra o Ló, que foi levado cativo por aqueles 4 reis, que foi lá e venceu os 5, quem foi batalhar para libertar o Ló da mão dos exércitos desses 4 reis lá da própria Babilônia, foi os 318 criados dele, do Abraão. Veja que ele tinha muitos funcionários ali criados que trabalhavam para ele. O Isaac foi abençoado, herdou do Abraão, se tornou um homem também rico. Jacó também se tornou um homem bem no sentido financeiro. Moisés, não. Moisés não ficou rico. E Moisés nasceu em um país rico, se torna filho da filha de Faraó, mas inverte e muda, como escreveu o escritor aos Hebreus, né? Pela fé, ele não quer seguir nessa condição de filho da filha de Faraó, mas prefere sofrer as consequências sendo israelita. E, nesse sentido, ele vai para o deserto e vai cuidar das ovelhas do seu sogro. E nunca se tornou um homem rico. São os propósitos de Deus, né? Moisés só cuidou daquilo que Deus colocou na mão dele. Ele não teve essas riquezas todas. Então, o Abraão vem do Egito e agora ele vem rico. O Ló também se torna um homem de bens e há separação dos seus rebanhos. Exatamente quando Abraão chama o Ló e diz: olha, temos que resolver o problema desse impasse que está acontecendo entre os nossos pastores. E a proposta do Abraão, que vocês sabem, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló escolheu para o lado de Sodoma, que era um lugar mais vistoso. E Abraão falou: tá bom, eu fico para cá. E há a separação dos dois. No capítulo 14, então vemos agora aquela guerra que eu citei para vocês. Ali, em Sodoma, o Ló já está em Sodoma agora. Ele foi se mudando, foi se aproximando e chegou em Sodoma. E lá em Sodoma, havia 5 cidades próximas ali, que era Sodoma, Gomorra, Adma, Zoar e Zeboim. 5 reis. E lá, dos caldeus, tinham 4 cidades, 4 reis, que há 12 anos cobravam impostos dessas cidades ali, onde estava o Ló de Sodoma e Gomorra. Mas eles pararam de pagar. Parou. Eles vêm, aqueles 4 reis, para lutar contra estes 5. 5 na sua cidade e 4 de longe. Veja que a distância não era pequena. Mais de 1.000 quilômetros, nós falamos 1.500 quilômetros, mas eles vêm e levam cativo, levam os bens, o Ló vai também junto. E aí, então, foi quando Abraão envia os seus 318 criados para libertar o Ló. E ele consegue. Além de libertar o Ló,
traz os seus despojos, tudo, e depois o Abraão tem um encontro com o Melquisedeque, em qual ele dá o dízimo e é abençoado por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Capítulo 15. Eu não estou seguindo mais pelo livro, eu vou seguir um pouco diferente, para mostrar um histórico mais, um pouco diferente do que está aí. Capítulo 15, Deus anima Abraão. Por quê? Agora já está 10 anos que Abraão está na terra e ele não tem nenhum filho ainda. E nesse capítulo 15, ele tem um pensamento. Eu vou ler para vocês, diz assim: Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos. Estou no 15, no versículo 2. É o mordomo da minha casa, é o Damasceno Eliezer? Como se diz? Eu não tenho filho. Minha esposa é estéril. Eu tenho aqui o Eliezer que trabalha comigo na minha casa. Eu acho que o meu sucessor aqui, que vai formar a nação, é o Eliezer. E Deus vai dizer: não é Eliezer. Não é esse aí, Abraão. Não é esse aí. E aí Abraão acredita. E o versículo 6 está escrito assim: E creu. Deixa eu ler o anterior. Versículo 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Não será o teu herdeiro. Não é esse, Abraão. Não é o Eliezer. Não é esse. Mas aquele que da tua entranha sair, este será o seu herdeiro. Seu herdeiro não é o Eliezer. Seu herdeiro vai ser um filho seu real. E aí o versículo 5... Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se pode contar. Ele disse: Assim será a tua semente. E aí veio o versículo 6. E creu Abraão, e creu no Senhor, e lhe foi imputado como justiça. Aqui entende-se que estrela dos céus está se referindo não só à descendência de Abraão, Israel, mas à descendência espiritual. Nós somos filhos de Abraão no sentido da fé. E aí, então, ele acreditou e lhe foi imputado como justiça. É nesse sentido que Paulo escreve no capítulo 4 aos Romanos, de que é através da fé é que o homem é justificado. Ele diz: Abraão foi justificado pela fé. E no capítulo 5, Paulo vai dizer: sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, a justificativa do homem não é pela lei, porque nem lei existia ainda. Não é pela fé. Abraão creu. E isso lhe foi imputado como justiça. A salvação é pela fé. A justificação é pela fé. Isso começa antes da lei. Começa com Abraão, antes de nascer o Isaque. E antes de nascer o Ismael também. Porque o Abraão acreditou, tudo isso aconteceu, mas agora no final do capítulo 15, capítulo 16, vai nascer o Ismael. Eu não sei, não está escrito. Provavelmente o Abraão conversa com a sua esposa, com a Sara. Olha, eu pensei que era esse nosso, o Damasceno aqui, o Eliezer, né, o nosso mordomo, porque você não tem filhos. A gente não tem filhos. Deus disse que eu vou ser pai de uma grande nação. A gente está aqui por isso. A gente saiu de Ur, paramos em Harã, ficamos lá um tempo.
não nasceu nenhum filho. Estamos aqui há 10 anos, não nasceu nenhum filho. Mas Deus diz que o filho é das minhas entranhas, vai ser real, gerado por mim. E aí eu não sei o que a Sara disse, olha, tem aí a egípcia, a Agar, e o Abraão aceitou ter um relacionamento com ela. Eu entendo que aqui é a segunda falha dele, né? Porque ele poderia dizer, não, Sara, eu vou esperar no Senhor. Se ele prometeu um filho, eu estou com você. Ou, no mínimo, ele poderia dizer, tá bom, eu vou orar e ver o que Deus vai falar. Não era assim? Ele poderia chegar e dizer, Sara, você está me colocando numa posição viável, mas eu vou consultar a Deus. Se ele disser que é essa a sequência, é por aqui, aí tudo bem. Provavelmente Deus ia dizer, da mesma forma que Deus disse que não era o seu criado, o seu descendente para gerar e fazer a nação, ele ia dizer, não é por aí, Abraão, é da sua esposa. Mas ele não consultou e aceitou e veio e nasceu o Ismael. O Ismael nasceu, ele tem 86 anos. 86 anos nasce o Ismael. Versículo 6 do capítulo 16. E era Abrão de idade de 86 anos quando Agar deu a Ismael a Abraão. Nasceu. Só que o Isaque vai nascer quando ele tem 100 anos. Ainda tem 14 anos para ele esperar. Como? A promessa toda foi 25 anos. A promessa mas saindo de Harã, 25 anos. Mas Deus não falou. Se Deus falasse, Abraão, você vai para uma terra, eu vou te mostrar. Depois Deus prometeu, a terra é de vocês, é dos seus descendentes, é dos seus filhos. Então vai nascer, eu vou ter filhos. Mas tem uma coisa, Abraão. Seu filho vai nascer quando você tiver 100 anos. Aí era fácil, não é? Crer assim? Não é fácil assim? Eu estou tranquilo. Deus falou que é 100, enquanto não chegar lá, mas Deus não falou nada. Mas ele sabia que era lá. E Abraão tinha que confiar, esperar em Deus. Bom, nasceu Ismael. E aí, na sequência, ele veio a circuncisão. A circuncisão não começou com Abraão e Isaque, começou com Abraão e Ismael. Depois o Isaque também foi circuncidado, mas ela começa com o Ismael. Está no final do capítulo 17, lá a partir do versículo 23. Capítulo 18, Deus vai à casa de Abraão, através do próprio Jesus, com os 2 anjos, e vai anunciar a ele, olha, eu vou destruir Sodoma, Gomorra, tudo isso aí. E o Abraão, veja, por que Deus foi avisar o Abraão? Porque ele era o servo dele. E porque ele tinha um parente lá. Ainda que Ló vai para Sodoma, mas a Bíblia diz que ele era justo, o justo Ló. E Deus chega e fala, vou destruir. E o Abraão sabe que o seu sobrinho está lá. E ele começa a interceder. Senhor, mas se tiver 50 justos, o senhor vai destruir? Não, se tiver 50, por amor dos 50, eu não vou destruir. Tá bom. Então não tem 50, né? 40. E bom, chegou a 10, Deus falou, se tiver 10, eu não destruo a cidade. Aí ele parou, falou, não tem nem 10. Na realidade, não tinha nem 5. Porque só saiu o Ló, suas 2 filhas, e a sua esposa até a metade só, né? Mas não conseguiu até o fim. Não conseguiu ir até o fim. Mas o Senhor avisou o Abraão.
No 20, ele vai para encontrar o Abimeleque. E no capítulo 21, agora nasce o Isaac. Capítulo 21 de Gênesis, dentro do histórico israelita, nasce o Isaac. Agora sim, ele nasce. E quando o Isaac nasce, o Ismael está com 13 anos. Ok? 13 anos. Então, eu tenho um que acaba de nascer e já tenho um adolescente, filho de Abraão. Quando o Isaac é desmamado, normalmente eles faziam uma festa, que era o desmame. Isso durava em torno de 2, 3 anos. A Bíblia não cita quanto é esse tempo. Se for em torno de 3 anos, vamos tomar por base 3 anos. O Isaac com 3, o Ismael com 16, já um adolescente já bem grande. E o Ismael começa a zombar do Isaac. Não sei porquê. E a Sara viu e diz, olha, você tem que mandar embora. Não é que houve uma briga, não. Ela viu um desagravo do Ismael ao Isaac. E ela chega para o Abraão e diz, você vai colocar fora Agar e o seu filho, porque quem vai herdar isso aqui é o Isaac. Hoje, isso aí poderia gerar por quê? Por que colocar fora, mandar embora aquele que era o filho legítimo de Abraão? Não era da Sara, mas era do Abraão. Não se conviver ali e manter-se na família. Diferença grande de idade. Só que o Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 4, ele vai dar a entender por que aconteceu isso. Por quê? O Paulo diz que o Isaac é uma figura da Jerusalém celeste, livre, com sua mãe Sara. Sara, Isaac representa a graça, Jerusalém celeste, com seus filhos. Agar, com Ismael, representa Jerusalém terrestre, escrava da lei. E, nesse sentido, o próprio Paulo usa esse termo, deita fora o seu filho, porque os dois não podem se conviver juntos. Se o Isaac representa a graça, e o Ismael, com a sua mãe, representa a escravidão na lei, os dois não podem se conviver juntos. Ok? Os dois não se podem conviver juntos, porque a lei e a graça não podem viver juntos. E por isso ela teve que separar lá, naqueles dias. E houve a separação. Embora Deus prometeu abençoar a família de Ismael. Faria dele nações, como hoje você tem os árabes. Esses árabes aí é dessa descendência. É dessas descendências. E veja que todos os que saem de Israel se tornam inimigos de Israel. Os amalequitas, os amonitas, tudo era filhas de Ló, que era da família que gerou nações e se tornou inimigos de Israel. Os edomeus, filhos de Esaú, se tornaram grandes inimigos de Israel. Capítulo 22, agora Deus manda o filho de Abraão ser sacrificado. Abraão, sacrifica seu filho. Agora ele está mais crescido, já é um garoto já crescido, e Deus pede o sacrifício de Isaac. E ele leva o Isaac aonde Deus determinar. Deus diz, você vai e eu vou te
informar aonde, que monte você vai sacrificar o Isaque. Tinha muitos montes, como tem até hoje, mas Deus tinha um específico, como dizer, Abraão, é aquele lá. E ele subiu e foi lá. Lá, Deus permitiu que fosse praticamente até o último ato, quando ele já estava tudo pronto, mostrando o Isaque, a sua obediência ao pai, porque eles foram para fazer um sacrifício a Deus. Isaque faz a pergunta para o pai: olha, meu pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está tudo aqui, mas e quem que vai ser o... E era ele. Abraão sabia. Mas o Abraão diz, Deus proverá para ti o cordeiro. E aconteceu. Mas ele, quando ele ficou sabendo, é você. Ele foi obediente e ficou lá em cima do altar para ser sacrificado. Ele não saiu correndo, mas ele foi obediente. Um tipo do próprio Jesus. E ali o Senhor cumpriu a palavra e veio um cordeiro e morreu no lugar do Isaque, para mostrar que Jesus veio para morrer ao nosso favor. Para ele não houve quem fizesse, às vezes, do cordeiro, ele teve que morrer. Não teve substituto. Capítulo 23, então, a Sara morre. E no 24, agora o Isaque tem 40 anos, a mãe já tinha morrido, e o Abraão manda buscar uma esposa para o Isaque. Ele tem 40 anos, e o Eliezer vai lá na casa dos seus parentes, lá em Ur, lá na terra que eles vieram, e traz a Rebeca. Bem, a Rebeca. É um capítulo 24 que já comentamos aqui, é um capítulo bem espiritual, podemos ver aqui as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o sentido da igreja na Rebeca sendo apresentada ao Senhor Jesus. Há o casamento. Rebeca representa a igreja, e por isso a Sara representa Israel. Elas não se convivem junto. Sara é o povo de Deus no Antigo Testamento. Israel. Rebeca representa o povo de Deus, hoje, a igreja. E nesse sentido, ela também é estéril. E só vai nascer 2 filhos 20 anos depois. E o Isaque orou 20 anos para que chegasse o herdeiro que daria sucessão à família e que formaria a nação. 20 anos orando pela Rebeca ter um filho. Ele não fez que nem seu pai, Seu pai tentou, errou. Ele esperou e aí nasce 2 filhos, Jacó e Esaú. Partindo do pressuposto que eu comentei com vocês, que Deus formou uma nação, e ele procurou mostrar que Israel foi formado por um milagre, e que ele, sendo o Deus dessa nação, ele é soberano. E ele tem a autoridade de fazer o que ele quer. Por exemplo, voltamos aqui. Deus não escolheu Abraão que ele formasse uma nação. 12 filhos, estava formada a nação. Não. Também Isaque não teve 12 filhos, só teve 2. Não formou a nação em Isaque só. A nação começa em Abraão, em Isaque, mas tem que ter o descendente de Isaque. Só que nasce 2.
Deus não poderia fazer da seguinte forma: só nasce o Jacó, formava a nação, não teria problema nenhum. Não seria fácil? Mas nasceu 2. Mas ainda, se nascesse primeiro Jacó e segundo Esaú, não teria problema nenhum, né? Ele seria o primogênito, resolveria. Mas ele permitiu que ainda nesse sentido nascesse Esaú primeiro, e ele escolhe o Jacó. Me lembro de uma passagem que está lá em Malaquias, vamos ver? Não estava previsto, mas eu me lembro dessa passagem. Malaquias, capítulo 1 e 1, se eu não estou equivocado. Malaquias. Deixa eu achar aqui para vocês. É o 1 e 2. 1 e 2. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei. Deus está falando para a nação de Israel. Eu vos amei. E aí é como se eles respondessem: eu vos amei. Mas vós dizei: em que o Senhor nos tem amado? Como que o Senhor prova que o Senhor nos ama, né? É a resposta do povo de Israel. Aí ele retruca dizendo assim, ó: não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia eu amei Jacó. E aí, vocês são filhos de Jacó, eu amei vocês. Vocês estão dizendo, no que o Senhor tem nos amado? Eu amei Jacó. Vocês são filhos de Jacó. E se eu não tivesse amado Jacó, vocês não estavam aqui. Vocês não eram nação. Então, eu amei vocês. Eu amei Jacó. Eu escolhi Jacó. Porque Deus é onisciente. Ele conhecia os dois. Mas para mostrar que ele é o que escolhe e ele é o soberano, ele permitiu que o Esaú nascesse primeiro. Que o Esaú nascesse primeiro. Só que Deus é perfeito. E quando os dois, no ventre da Rebeca, começam a batalhar ali, e a Rebeca fala, está acontecendo alguma coisa. E o Senhor disse, aí no seu ventre tem 2 nações. 2 nações. Do Esaú foi formado os edomitas e do Jacó os israelitas. Então eram 2 nações mesmo. Mas ele disse, o maior, ou o menor, ou o maior, exato. O maior servirá ao menor. É como dissesse, o que nascer primeiro é o maior, mas eu escolhi o segundo. Não é assim? Eu escolhi o segundo. Antes de nascer, Deus falou com a Rebeca. A Rebeca, provavelmente, com certeza, falou por Isaac. Isaac, aconteceu isso, Deus falou isso. Então, eles conheciam o que Deus tinha falado a eles. Nasce os 2, o tempo passa, chegou o tempo da bênção da primogenitura. Eles conheciam a verdade. Mas o Isaac gostava mais do Esaú. Era um caçador. Isaac gostava mais do Esaú e entendia que ele tinha que abençoar o Esaú. Ele era o mais velho e ele parece que aquelas palavras ficou meio que esquecida. E aí vocês sabem o que a Rebeca tramou e o Jacó aceitou participar. Mentiu. Só que tem um detalhe, e vocês já ouviram muitos pregadores. Eles criticam mais o Jacó do que o Esaú, do que todos, né? Chama ele de mentiroso. Tudo bem, ele errou. Mas parece que o Jacó é o alvo, mas errou lá os 3. Os 3 erraram. Os 3 falharam.
O Isaac sabia do que tinha Deus falado. Quando ele está no tempo, ele diz: eu estou terminando minha vida, eu preciso abençoar o meu sucessor, o meu primogênito. Era o Esaú. Mas se Deus falou aquilo, eu tenho que consultar o Senhor. Senhor, qual que é o que eu vou fazer e dar a bênção? Ele não consultou. Não foi isso? Ele não consultou o Senhor. E ele tentou fazer erradamente. Deus já tinha escolhido o Jacó. A mãe conhecia mais do que o Isaac. Ela tinha mais afeição ao Jacó. E tramou tudo para que o Jacó herdasse a bênção. E aconteceu. Mas a Rebeca poderia dizer: já é esse aqui, mas eu vou esperar em Deus, e é Ele que vai resolver tudo. Eu não preciso fazer nada de errado. Deixo que Deus faça conforme a sua vontade. Mas ela não esperou. O Jacó falhou. Ele mentiu. Quando o Isaac diz: você é o Esaú? Ele diz: eu sou. E não era. Exatamente. Ele falhou. Agora, ele também poderia dizer: se Deus me escolheu, eu vou ficar esperando em Deus. Não é assim? Se Deus escolheu, eu não preciso entrar e fazer nada de errado, Ele vai me abençoar. Lembra do Davi? Davi foi ungido rei de Israel, mas tinha um rei. Ele foi lá tirar o rei? Não. Ficou esperando até o tempo que Deus tira o Saul. Ele não foi avante. Esperou no Senhor. Por isso, quando ele escreve o Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Mas só que o Jacó não esperou. Achou que, não, eu tenho que... E o Esaú era o pior. Ele demonstra por que Deus não o aceitou. E por que Deus escolheu o Jacó. Porque ele não valorizou as coisas espirituais, a primogenitura de ser o descendente que formaria a nação de Israel. O Jacó toma a sua posição nesse sentido de que ele valorizou a primogenitura, ele valorizou as coisas espirituais, a ponto do Esaú dizer: o que isso me vale? O que eu vou fazer com isso? Hoje, a nação foi formada. Jacó teve os 12 filhos. E os 12 filhos formam a nação de Israel. Então, hoje, não formou só em Abraão, não formou só em Isaque, mas com Jacó. E vários versículos que vocês conhecem, está escrito desta forma: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Poderia ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Esaú. Mas ele não valorizou o que era de importância e de grande valor. Desvalorizar as coisas de Deus é o que acontece. Então, Esaú, um homem que não entendeu, ou não valorizou, não deu valor àquilo que era de grande importância e de grande valor. Então, ele foi o pior. Então, todos falharam. Mas Deus foi com Jacó. Ele vai lá para a sua terra, e lá ele casa com 2 mulheres, como vocês sabem, né? Raquel e Leia. E aí ele então vai ter os 12 filhos. 12 filhos forma a nação de Israel. E a nação está agora formada. Aquela sequência que começa lá com 7, termina em Jacó. Mas formando que Israel, conforme a Trindade, tem 3 homens
que forma a nação. O Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não começou só em Abraão, não só em Isaac, nem só Jacó. Mas os três últimos formam a nação, fecha, o Redentor vem dessa nação. Ok? E eles começam a conviver ali. Eles estão na terra. Mas o projeto de Deus não é que eles continuem ali. Porque Deus disse que daria aquela terra aos descendentes de Abraão, mas a sua descendência ia ser escrava em uma nação estrangeira. Ia ser escrava. E eles teriam que, no projeto de Deus, naquilo que ele idealizou para Israel, eles começam ali na terra, mas eles têm que ser desenvolvidos fora da terra. E eles vão para o Egito com José. Capítulo 36, ali, começa o histórico de José. Ok? Ali começa o histórico da ida de José para o Egito. No livro, eu não estou pegando nem o livro aqui, mas deixa eu dar uma olhada aqui onde a gente parou. Nós falamos na página 66, Jacó no exílio, lá em Padã Arã, quando ele vai ali, então ele volta e começa. Vocês têm esses detalhes que estão no livro, eu estou seguindo mais no sentido bíblico. Não que está fora do sentido bíblico, mas eu estou sendo mais voltado do histórico um pouco mais detalhado. Página 72, Jacó, ou José no Egito. José no Egito. A partir do capítulo 36 e 37, como nós falamos, José vai para o Egito. Página 72. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e lançaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Olha os ismaelitas aqui. Os quais levaram José para o Egito. Vocês têm noção desse histórico? O José era, dentre os 12, ele era o 11º, porque o 12º era o Benjamim, ok? Era o Benjamim, ele era o 11º, o mais novo. O Jacó tinha uma afeição a ele. Os outros mais velhos sempre saíam, eles tinham muita criação de ovelhas e tinham que ir aos lugares desertos. Não é que nem você tem uma fazenda e o pasto está ali. Eles tinham que ir longe buscar alimento para suas ovelhas, para suas vacas, para tudo que eles tinham. E ali agora os seus filhos, os filhos de Jacó se casam e começam a nascer os netos de Jacó. E a família vai crescendo, eles estão ali em Canaã. Mas Deus tinha um projeto. Vocês vão para o Egito. E o José, o pai dele deu uma capa bonita para ele, né, toda colorida. E quando ele via os irmãos fazer alguma coisa errada, ele chegava e já, olha, e isso começou a encricar os irmãos. Eles passaram a não ter uma boa relação. Mas aí Deus deu dois sonhos para o José, que levou agora, como se diz, o que levou realmente ao... Primeiro foi que vocês sabem,
ele teve um sonho que havia 12 feixes, né? E os outros 11 se curvaram ao dele. E os irmãos falaram, esse nosso irmão aí está querendo que nós vamos servir a ele, né? Como diz, ele vai ser acima de nós. Mas depois veio o sonho das estrelas, né? O sol e a lua. E aí eles ficaram, como diz, irados, né? E um dia eles estão longe e o pai manda o José ir ver o que está acontecendo. E foi lá que aconteceu esse caso. Num primeiro momento eles quiseram matá-lo, mas resolveram não matar. Vamos jogar numa cova. Eu acho que seria matar, seria mais prudente que jogar numa cova, porque é uma morte terrível, né? Você morrer ali de insolação, de fome, de sede. Se alguém te matar rapidamente, é mais fácil do que você morrer ali dentro de uma cova. Mas jogar na cova, não vamos matá-lo. Mas aí o Rubem falou, aos ismaelitas, vamos vender ele, ele vai embora, nós nunca mais vamos ver ele. E venderam ele, ele foi para o Egito. José, um moço, um jovem, em torno dos seus 16, 17 anos. De adolescente para juventude. Lá é levado escravo para o Egito. Vocês conhecem o histórico, que eles pegam a sua capa, matam um animal, esfrega lá o sangue, chega e fala, ó, Jacó, seu filho foi comido por um leão, né, ou por uma besta fera. Ali parece que era uma prova que não tinha como o Jacó duvidar, né? A capa era aquela. O sangue, a capa... Bom, realmente aconteceu. E isso, o José vai para o Egito. Deixa eu comentar aqui, o irmão colocou na sua matéria. O José vai para o Egito por 2 motivos. Primeiro, era o plano de Deus. O plano de Deus. Senão, ele não iria. Segundo, pela maldade dos seus irmãos. Mas o que podemos aprender disso? E evitarmos que alguém possa dizer, Deus tinha um plano para eles ir para o Egito, então os irmãos tiveram que fazer isso para ele ir. Não, Deus não leva ninguém a pecar para ele cumprir os seus desígnios. Ele não precisa disso. Tanto que o Espiritismo erra quando diz que Jesus, ao ser traído, ao ser entregue por Judas, Judas estava ajudando Jesus. Olha, Deus não leva ninguém a errar para ele cumprir o seu plano. Deus não se coaduna com o pecado. Então, ninguém vai pecar e dizer, Deus está me incentivando a pecar para cumprir. Não, isso não existe. No erro, Deus cumpre o seu plano, que foi o que aconteceu. Ah, mas alguém pode perguntar, e se os irmãos não fizessem isso, tivessem um bom relacionamento com o José? Deus faria de outra forma. Mas não era necessário fazer pelo lado errado. Por eles ser maus, pela maldade, Deus cumpriu o seu plano, e eles foram. O José chega no Egito, e é vendido, como vocês sabem, a uma autoridade que era importante no Egito, Potifar. E Deus começa a abençoar o José na casa de Potifar. Para o mundo, isso é meio maluco, que eu vou dizer para vocês. Deus abençoando uma pessoa que quase morreu, foi vendido como escravo, e Deus está abençoando ele. E depois ele vai preso e Deus está abençoando ele. Para o mundo isso é meio loucura, né? A bênção seria dele voltar para casa. Não, a bênção é para ele continuar daquela forma. E o José, mantendo a sua fé em Deus.
a sua fé mantinha. Embora, no pensamento dele, ele poderia pensar, eu nunca mais vou ver os meus irmãos e nem meu pai. Porque dali ele não saía. A não ser que Deus fizesse alguma coisa. Humanamente, ele não tinha como revê-los mais. E os irmãos também pensou, esse nós não vamos nunca mais encontrá-lo. De lá é a morte. Normalmente um escravo não vive muito tempo. Ok? Então, José está lá e ele começa a ser um homem ou um moço muito prestativo na casa. E o Potifar vê essas qualidades em José e começa a colocar tudo na mão dele. Ele começa a ser o responsável pela casa e Deus vai abençoando e aí o inimigo vai entrar em ação. O inimigo entra em ação. O diabo é astuto. O diabo ele está vendo Deus abençoar o jovem. O diabo está vendo a bênção de Deus na casa do Potifar. E o diabo conhece a palavra de Deus. Ele sabia que Deus tinha dito que a sua descendência de Abraão ia ser escravo numa nação estrangeira. E ele pode ter entendido isso. E ele vai lutar contra. E ele então usa a mulher do Potifar para tentar intervir naquele projeto de Deus. Eu penso assim, irmãos. O diabo deve ter pensado, eu vou usar a mulher. Se ele tiver um relacionamento com a mulher, porque ele tem lá agora os seus 18, 19, 20 anos ali, se ele tiver um relacionamento com ela, ele vai ser morto. Acaba aqui. Eu corto o projeto. Se ele não tiver, mas ele vai ser acusado, ele pode ser morto da mesma forma. Ou, senão, ele vai preso. E aí acaba. E vocês sabem que isso foi o que aconteceu. Mas ele resistiu, fugiu, não teve relacionamento, mas foi para a prisão. Talvez o diabo pode... Bom, agora, de lá ele não sai. Lá ele está... De lá o fim é a morte. Mas Deus tinha um trabalhar diferente. Lá ele é abençoado também. Lá ele se torna uma pessoa de confiança e ele revela 2 sonhos ali na prisão. Um de um copeiro e um de um padeiro. E ele diz, o padeiro, você vai morrer. Você não vai ter jeito. E para o copeiro ele diz, você vai sair. E o padeiro saiu, mas foi morto. O copeiro saiu e voltou para o seu trabalho. Mas o José disse assim, lembra de mim que eu estou aqui, como se diz. Só que ele não... Mas era do plano de Deus. O tempo de Deus não era aquele. O copeiro lembrou dele no tempo de Deus, no tempo certo. Quando o faraó teve aquele sonho das espigas graúdas devorando as espigas raticas devorando as graúdas, das vacas magras devorando as vacas gordas. E aí o faraó fica perturbado. O que é isso? Mais ou menos o que aconteceu lá com o Daniel. Aí sim o tempo de Deus. O tempo de Deus era aquele, não quando José pediu que o copeiro saísse, olha, tem um homem lá que... Não, o tempo de Deus era aquele. E aí então ele diz, olha, tem um preso lá, faraó, ele pode te revelar esse sonho. E ele é chamado, faz a barba, chega lá, né, tudo equipado, e aí ele dá a interpretação. Vai vir 7 anos de seca terrível. Prepara para enfrentar as dificuldades. E o faraó acreditou nele. E naquele mesmo dia, ele, um estrangeiro, um preso, acusado
de prática de alguma coisa lá no Egito, que nós sabemos, se sai e se torna a segunda pessoa de uma nação estrangeira. Isso é Deus, só Deus faz isso, nada mais. É um milagre que não pode acontecer em lugar nenhum e nunca vai acontecer. Um estrangeiro preso, acusado, sair da prisão e se tornar o segundo homem mais importante daquele lugar. É o trabalhar de Deus, é a história de Israel. Por isso que é importante conhecer o seu histórico, porque nesse histórico Deus trabalhou para que o seu Redentor viesse com milagres, com ações, com pessoas justas, com pessoas fiéis, com pessoas que ele trabalhou e tinha ao seu lado. E vocês sabem que aí depois vem o quê? A sua família. Não vamos ser, o tempo não vai permitir falar do que aconteceu com os seus irmãos, né? Porque a seca chegou. O que ele tinha revelado ao faraó, eles prepararam, plantaram, colheram e veio a seca. Veio a dificuldade. Mas os irmãos estavam lá e começam a ter necessidade. E eles mandam os irmãos para o Egito. Vocês conhecem o histórico que, num primeiro momento, eles tiveram que voltar, deixar o Benjamim. O pai não queria deixar eles voltarem, porque já perdi um filho, vai perder o outro. Não, mas e aí eles voltam, e aí ele vai se definir para eles, porque eles não conheciam visualmente o José. Quando ele é vendido, ele tem 16, 17 anos, agora ele está com mais de 30, porque ele assumiu com 30. Isso aconteceu depois. No mínimo, 7 anos se passou. Então, ele está ali próximo dos seus 40. Ele sai de 17 para próximo de 40 anos. Ele já é uma pessoa com uma outra fisionomia. Mas ele reconheceu os irmãos, vocês. Mas ele não foi mau. Ele não vendeu, ele deu a comida para eles, o trigo. Mas quando chega todo mundo, ali eles se faz conhecer como eu sou aquele José que vocês venderam lá para os ismaelitas. Um grande milagre. E aí vem o pai, vem toda a família, 75 pessoas, incluindo os filhos de José, que já era casado, já tinha filhos. E agora eles estão no Egito. Ali vai crescer a nação de Israel. É o projeto de Deus. Crescer no Egito. O primeiro passo, a primeira etapa de Israel no Egito foi a boa etapa. O homem, praticamente, o segundo do Egito é o José. Então, ali, as coisas vão muito bem. Muito bem. Mas depois veio o segundo tempo, né? Segunda etapa. A segunda etapa está no capítulo 37. Não, Êxodo. Êxodo agora. Eu vou começar aqui no início. A promessa de Deus é que eles iam ficar 400 anos servindo a um povo estrangeiro. A primeira parte foi boa, mas veio a segunda parte. Quando um faraó, um egípcio, que não conhecia José, ou que poderia até ter alguma noção de história, teve um José aqui no Egito, mas para ele não tinha importância. A importância é que aquele povo agora ali, grande, uma nação ali,
poderia ser um perigo para ele. Eles podem se unir e é um perigo para o Egito. Então ele começa a escravizá-los. Um detalhe: os egípcios eram idólatras. Os egípcios tinham seus deuses. E o povo de Israel, que foi para lá com Jacó, após José, conheciam e passou a conhecer os deuses do Egito, a idolatria egípcia. E ouvia falar do Deus de Abraão, seus pais, de Jacó e Isaque, e tinha uma promessa, uma terra que estava prometida para eles. Eles conheciam isso. Mas eles tiveram um ponto positivo. Todos eles agora, depois da morte de José, depois da morte de Jacó, de todos os filhos, de todos os netos, outras gerações que se crescem no Egito, todos eles eram egípcios de nascimento, mas mantinham a sua identidade israelita. E eles não se misturaram e mantiveram a sua identidade como filhos de Abraão. Porque se eles começam a casar com as egípcias e com os egípcios, eles vão se misturando, perdi a identidade. Eles não perderam a identidade. Ficaram esperando na promessa que Deus tinha feito aos pais. Nós sabemos que essa identidade hoje, para nós, é a identidade cristã. A identidade como filhos de Deus. Hoje nós estamos no mundo, um tipo do Egito, que tem o diabo como um faraó, é um tipo do diabo, e que tem por tudo fazer com que os cristãos percam a sua identidade de salvos filhos de Deus. Isso aconteceu antes do dilúvio. Havia duas linhagens, uma de Sete, uma de Caim. A de Sete, temente a Deus. A de Caim, má. Mas elas foram se misturando. E os descendentes de Sete perderam a identidade, ao ponto de restar só 8 pessoas. Hoje nós estamos esperando Jesus. Temos que tomar cuidado para não perder a nossa identidade cristã, filhos de Deus. E eles não perderam. E por isso Deus cumpriu a sua promessa. E eles crescem no Egito. Capítulo 1 ainda de Êxodo, eu vou ler o que começa a acontecer com este faraó. 1, versículo 13 e 14. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão e em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, os que serviam com dureza. Versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, e o nome da outra era Puá. E disse: quando ajuntardes no parto as hebreias, e virdes sobre o assento, se for filho, matai-o, mas se for filha, viva. Esse foi o projeto do faraó. Como? Do diabo, lógico. É o projeto, o faraó é um tipo do diabo. Qual que era o seu objetivo? Acabar com a nação. Porque se só nasce, se vai só preservando as filhas, vai chegar uma hora que não tem mais geração. Os homens vão sendo mortos. Uma hora só tem as mulheres, não tem mais. Israel acaba.
O projeto de Israel o diabo é sempre acabar com os filhos de Deus. O projeto do diabo é contra a igreja, contra Israel. Nós temos aí, eu não vou entrar nesse caso, mas o Hamas só tem um projeto: eliminar Israel. E o diabo tem esse projeto: eliminar o povo de Deus. E hoje nós somos esse alvo dele. Ele queria acabar com Israel, mas ele também é o nosso inimigo. Esse é o projeto do diabo. Mas ele não conseguiu, porque as parteiras não foi obediente a ele. Ele veio com um segundo plano. No capítulo 1 ainda, versículo 21 e 22, se diz: E aconteceu que as parteiras temeram a Deus e estabeleceram-lhes casas. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, agora não é só as parteiras, agora é todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançai no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Agora o projeto não é as parteiras só, mas todo egípcio. Nasceu aqui o meu vizinho, um israelita aqui, é um filho homem, eu tenho a ordem do faraó é pegá-lo e no rio, jogá-lo no rio. O objetivo mais duro. E foi nesse sentido que nasceu Moisés. Foi aí que Deus veio o projeto de nascer o Moisés. Por quê? Quando ele nasce, a sua mãe ficou com ele algum tempo, alguns meses, mas começou a correr perigo, porque qualquer um poderia fazer isso. Então ela coloca ele naquele cesto, como eu posso pensar assim: deixa que Deus cuide, fica nas mãos do Senhor. E aí quem vai acolhê-lo? No projeto, veja que nós estamos falando Israel, um milagre de Deus. Agora, Deus tem um plano e esse povo vai herdar a terra, mas eles estão sofrendo nessas condições. Mas ainda tem 80 anos, porque o Moisés só vai vir libertar o povo quando ele tiver 80 anos. E ele nasceu já nessa condição. E aí, então, quem vai cuidar dele é a sua mãe, a própria mãe do Moisés. E agora ele é filho da filha de Faraó. Então ele tem 40 anos e ele não se casa com nenhuma egípcia. E ele vai entender que ele é descendente daqueles escravos. E aí o escritor dos Hebreus, então, vai dizer que Moisés, agora ele está no capítulo 11 de Hebreus dos heróis da fé, porque ele renunciou àquela posição de ser filho da filha de Faraó para se humilhar como aqueles escravos, né? Vocês sabem o histórico que ele mata um egípcio, ele já tem 40 anos, ele é um dos herdeiros do trono, mas ele vai para o deserto. E lá ele vai cuidar, lá ele se casa, lá ele vai ficar mais 40 anos. Ele passa pela escola dos egípcios, agora ele passa pela escola do Senhor. Ele vai aprender, porque depois ele vai cuidar. Em primeiro lugar, ele cuida das ovelhas do seu sogro, mas ele não está sabendo que ele vai cuidar das ovelhas do Senhor naquele mesmo lugar. Veja que ele cuidou muito tempo das ovelhas do sogro, ovelhas real, mas depois ele ia cuidar do povo de Deus no mesmo deserto. Então ele tinha que estar familiarizado com o deserto. Primeiro ele foi aprender o que é viver no deserto, porque ele era um importante homem do Egito, uma pessoa de destaque. Mas agora ele é
um homem do deserto. E quando ele está pronto, quando ele, como se diz, Deus olha e fala, agora ele está preparado, agora está na hora dele fazer o trabalho. Aí Deus chama naquela sarça ardente quando ele vai para a sua missão de libertar o povo lá no Egito. Ele leva seu irmão Arão, como vocês conhecem, e vai ao faraó. E agora Deus, sabendo que aquele povo, descendente de Abraão, nascido no Egito, egípcio de nascimento, de identidades filhos de Abraão, que era o Deus verdadeiro, que conhecia os deuses do Egito, o Ápis, o grande deus Ápis, o boi. Mas agora eles têm que conhecer quem é o Deus que eles vão servir. E Deus endurece o coração de Faraó para que eles enviem aquelas 10 pragas. Para que o povo de Israel veja o Deus que ele tem e quem eles vão adorar e servir. O objetivo de Deus é mostrar ao povo quem eu sou, quem é o seu Deus. E ele endurece o coração de Faraó. Eu sempre comento da seguinte forma: Deus poderia tirar o povo de lá de muitas maneiras. De muitas maneiras. Uma foi essa, mas mostrando quem ele é ao seu povo. Deus não tem compromisso com o egípcio, Deus tem compromisso com os filhos de Abraão. Deus poderia usar o Moisés e o Arão, chegar no faraó e dizer: olha, faraó, Deus de Israel tem uma promessa para esse povo que você escraviza aqui. Eu estou aqui no nome desse Deus, que você liberte esse povo para que eles vão herdar, que eles vão para a sua terra. E o faraó pudesse levar e dizer: pode ir. Está liberado, pode ir todo mundo. Mas quem iria ser o grande favorecido? O faraó que ia ser o bom. O faraó libertou, não. Eles tinham que sair com a mão forte do Senhor. E aí então, Deus endurece o coração de Faraó e vem aquelas 10 pragas. E na 10ª, vocês sabem que Faraó permitiu. Eles realizam a primeira Páscoa lá no Egito, sacrificando cada família um cordeiro em torno de 1 ano, para comê-la assado e seu sangue colocado nas portas, para que o anjo da morte não os atingisse. Só os egípcios passou por ele. E depois eles foram libertos. Israel sai do Egito na mão forte do Senhor. Se não fosse o Senhor, eles não sairiam dessa escravidão. Eu sempre coloco da seguinte forma: eu tenho colocado que o faraó é um tipo do diabo, e eles estavam na mão do faraó. Quem está lá no mundo está na mão do diabo, só sai se crer em Jesus. Por si só, ele não escapa da mão do diabo. Ok? Então, ele sai e eles vão em direção ao mar. E vocês conhecem o histórico. Agora Deus vai mostrar o seu grande poder, abrindo aquele mar e eles passando a seco, e os exércitos de Faraó sendo mortos naquele local. E os israelitas viram os soldados mortos, lá no capítulo 16 de Êxodo, os soldados mortos ali, egípcios. A saída do Egito praticamente se define a passagem do mar.
porque até o mar o faraó ainda depois perseguiu. Mas quando eles passam o mar e derrotam os exércitos de faraó, então agora eles saíram do Egito. Ok? Até ali ele ainda estava sujeito, mas quando eles passam o mar, agora eles estão livres, agora eles vão seguir. Eles caminharam 3 meses e chegaram ao Sinai. 3 meses de caminhada, do Egito ao Sinai. Hoje, aquela área ali pertence ao Egito. Até o Sinai é Egito ainda. Naquele tempo, a parte estavam livres para eles. Eles chegam no Sinai, ficam 11 meses ali. No Sinai, Deus faz um pacto com eles. Vocês querem ser o meu povo? E aí aquela proposta, né? Eu exijo de vocês um povo sacerdotal, um povo santo, um povo especial. E eles aceitaram. E aí Deus enviou a lei. Lá em Êxodo 20, enviou a lei. E através da lei, agora, então, eles edificam um tabernáculo, onde eles vão adorar o Senhor. Esse tabernáculo, ele é tanto para eles quanto é uma figura, é um tipo da igreja. Mas ali o Senhor ia habitar espiritualmente no meio do povo agora. Eles que estavam lá no Egito, vendo só a idolatria egípcia, agora tem um tabernáculo onde sacrificar ao Deus deles e o Senhor presente ali no meio deles. Então eles ficam 11 meses no Sinai. 11, com 3, 14. Saindo dali, a partir de Levítico, eles caminham mais 10 meses. 10, 11, são 14, com 10, 24, 2 anos eles estão de frente à terra. Era só cruzar o Jordão e... Só que eles tinham pedido para espiar a terra. E Deus chegou e falou, agora é a hora, pode ir. E foram 10 espias positivos, aprovaram. Dos 12, 10 reprovou, 2 aprovou. Mas o povo todo que ouviu a reprova dos 10, ficaram com os 10. Nós não conseguimos. A terra está ocupada, os homens são grandes, nós não temos chance. De tudo que eles tinham visto. Tá, então vocês vão ficar no deserto mais 38 anos, vão perecer no deserto, mas vão entrar. Os que de 20 anos para baixo saiu do Egito, e Josué e Calebe, só. Depois de 38 anos, eles estão para cruzar o Jordão. Mas, eu tenho 5 minutos. Agora aqui nós vamos até Deuteronômio. Depois, na próxima quinta, que é feriado, não vamos ter essa matéria, mas vocês podem vir outro dia, vai começar em Josué. Mas o povo, eu só vou comentar aqui, quando eles passam o Mar Vermelho, agora eles estão livres. Agora eles estão livres do faraó, livres de ser escravo, e eles estão em demanda à terra prometida. E eles começam a caminhar. Andam 3 dias, vão caminhando. Velhos, crianças, pessoas com problemas, com dificuldades, animais, e eles vão andando. Nós vamos chegar na terra. Acaba a água. Acaba a água. Mas eles murmuram. E agora, Moisés, como é que nós vamos fazer? Aí eles encontram Mara, água salgada, não dá para tomar. Deus manda Moisés usar aquelas ripas de madeira, toca na água e ela se torna potável. Eles saem dali e vão continuando. Estamos indo para a nossa terra.
acaba a comida agora. Deus manda o maná para eles comerem. E o maná caiu o tempo todo que eles estiveram no deserto, até eles entrarem na terra, plantar, colher. Quando eles colheram a semente da terra, Deus parou de mandar o maná. Agora eles têm comida, mas eles caminham e chegam em Refidim. Agora eles estão mais distantes. Lá não tem água. É um deserto que não tem água, nem amarga, nem potável, de jeito nenhum. E agora o povo se vê, veja, criança chorando, cabrito berrando, e agora, Moisés? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aonde tem água aqui? Ninguém sabe, é deserto. Aonde tem ninguém sabe. Mas Deus está no controle. E Deus chama Moisés, leva o povo perante aquela rocha. E eles foram. E Deus falou, Moisés, fere a rocha. Ele, água, jorrou água no deserto. E eles se saciaram. O que isso, vocês que são pregadores, isso depende, nos mostra que Deus está sobre aquelas pessoas, os guiando naquele deserto. E eles são 100% dependentes de Deus. Dependência total de Deus, ali naquele deserto. Se Deus não cuidasse deles, todos morreriam ali, não escapava um. Isso é dependência total de Deus. Ele supriu com água, Ele supriu com maná, Ele supriu com sombra, Ele supriu tudo para que eles chegassem à terra. Mas quando eles entram na terra, o maná acaba. Mas ele ainda continua dependendo de Deus. Por quê? Porque eles têm que plantar. Mas quem faz brotar, quem faz chover, quem faz tudo é Deus ainda. Então, entenda que nós somos dependentes de Deus total. E que espiritualmente também o povo estava em demanda à terra prometida. Nós, espiritualmente, estamos em demanda a Jerusalém celeste, ao céu. Mas nós também dependemos 100% total de Deus. Por nós mesmos nós não chegamos lá. Por Israel, eles morreriam todos, não chegaria nenhum na terra. Dependiam 100% de Deus. Dependência de Deus total. Nós somos dependentes de Deus total. Amém? Vamos orar? A próxima quinta-feira vai ser o feriado de finados, né, que a Igreja Católica tem. Mas nós somos vivos, né? Vamos continuar. Não. Vai continuar da seguinte forma. Quem puder vir na segunda, ou na terça de manhã, ou no sábado também de manhã, vai ter a lição 5 e 6. Na quinta vai ser o feriado, e na outra quinta-feira já estaremos na lição 7 e 8. Ok? A lição 5 e 6 vai ser a lição que se refere a Josué. As duas lições se referem ao trabalho de Josué. Ele entra na terra, vai conquistar aquelas nações e implantar a nação de Israel ali. Depois a gente vai continuar na lição 7 e 8. Amém? Senhor, te agradecemos por mais uma noite, por mais um dia que nos permitisse aqui estarmos. Senhor, nos leva agora aos nossos lares em segurança, nos guarda, nos guia, nos protege. Dá a tua bênção, a saúde a cada um dos nossos irmãos que aqui estiveram. Te agradecemos, Senhor, e em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos.